Isabel Mega mente quem diz que a oposição sabia de uma derrota. Não sabia. Falavam, é possível, a gente vai vencer, mas está difícil. Foi uma surpresa para todo mundo. E depois dessa derrota, o que a gente pode esperar dessa relação entre Lula e Alcolumbre? Tem uma possibilidade real de um rompimento de vez? E mente também quem diz que fica tudo como tá. Isso é impossível, né, Uribe? Larissa, boa tarde para vocês, boa tarde para quem está do outro lado da tela, tentando entender todos os resultados de ontem e o que isso diz sobre o presente e sobre o futuro na política. A avaliação de fontes do Palácio do Planalto, assim que houve a derrota, é de que foi uma hecatombe. Então, realmente, tem um efeito devastador sobre o governo. E a partir daí, a gente começou a observar um discurso no bastidor de que o governo deveria ter um rompimento formal com Davi Alcolumbre e começar já um pente fino e uma retirada imediata de cargos, e são muitos cargos que têm indicação de Davi Alcolumbre na administração federal pública. A gente tem diversos órgãos com indicações do União Brasil via Davi Alcolumbre, em agências, por exemplo, ligadas a temas de energia e infraestrutura. A gente começou a observar essa defesa muito contundente. E aí, alguns aliados que estavam tentando ir menos com o coração e com o fígado ponderavam o seguinte: não dá para decidir as coisas no calor das emoções. Tem que esperar realmente a poeira baixar em relação a essa crise para ver como que as coisas se estabelecem e desenhar qual pode ser o próximo passo estratégico do presidente Lula depois dessa derrota. Essa é uma derrota, sobretudo do governo Lula e da articulação do governo Lula, mais e muito mais do que uma derrota do próprio Messias, porque há uma avaliação que, a não ser que fosse Pacheco, o indicado que tivesse sendo sabatinado ontem no Senado Federal, outros nomes também corriam um grave risco de serem rejeitados. Então, a gente observou até um certo respeito de senadores que ajudaram a compor esse quórum de derrota de Messias, mas falando da relevância que ele tinha, do bom trato, do conhecimento que ele demonstrou ter durante a sabatina, dizendo que ele tinha o notório saber jurídico. Então, não é uma coisa que eles levam para o lado pessoal, eles levam para um recado que a política quis dar neste momento ao Palácio do Planalto e a um empoderamento muito grande do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente observou uma movimentação muito forte no bastidor ontem, em que o clima teve uma falha de leitura do Palácio do Planalto. Começamos o dia trazendo aqui a leitura do governo de que eles teriam uma vitória, mas uma vitória apertada. O que é a vitória apertada? De 45 para cima. Lembrando sempre que o número a ser perseguido era 41. Com o passar das horas, a sabatina e depois quase ali no momento de levar essa indicação para o plenário, a gente observou uma apreensão maior, mas ainda assim uma avaliação do governo de que Messias ainda passava. Líder do governo no Senado, Jacques Wagner, encontrei com ele no elevador, perguntei placar de momento, ele falou 41. Aí eu falei, mas 41 não está muito arriscado? Ele falou, é o suficiente. Então demonstra que, sim, pegou de surpresa, e ao longo aqui do Bastidores vou falar da surpresa do outro lado da oposição, mas para a gente dividir aqui um pouco a bola. Pegou de surpresa, teve um erro de cálculo do governo e uma falha na articulação de não ter tido a leitura correta do momento, porque o astral, digamos assim, foi mudando conforme o dia. Isso foi sendo construído ao longo da tarde, principalmente com Davi Alcolumbre pegando o telefone, ligando para os parlamentares e pedindo para eles votarem contra Messias. Uribe.